História Missionária sobre Gleides Ayoade, capítulo 15. Escuras como a noite. Durante 4 dias, Gleides e as crianças ficaram sentadas à beira do rio. Eles haviam brincado nas águas rasas do Rio Amarelo, que tinha mais de 1 quilômetro de largura, mas não o atravessaram. O homem idoso de Yakshu estava certo. Não havia nenhum barco para fazer o transporte. No primeiro dia à beira do rio, Gleides mandou os garotos mais velhos de volta a Yanshu para procurar comida. Os garotos haviam encontrado alguns bolos velhos e alguns quilos de milho meio pobre. Gleides cozinhou tudo na chaleira e serviu a sopa para as crianças mais novas. Esse foi o último alimento ingerido por todos. Enquanto esperavam às margens do rio, Gleides podia sentir-se desmaiando e recuperando a consciência diversas vezes. Seu único pensamento claro consistia na necessidade de levar as crianças para Xi'an. Fora isso, tudo parecia embaralhado e irreal para ela. As crianças lhe faziam perguntas. Por que não podemos andar sobre a água como Jesus andou? Ayoade, por que você não pode abrir o Rio Amarelo como Moisés fez com o Mar Vermelho? Gleides não tinha outra resposta além de instar as crianças cansadas e famintas a cantar hinos e orar. E foi exatamente o canto dos hinos que se tornou a resposta de suas orações. Um soldado nacionalista chinês estava no cume do morro e presenciou uma cena bastante peculiar. Um grande círculo de crianças sujas e magras cantava em alta voz. Uma das crianças mais novas o viu e subiu a colina. Sem dúvida, se lembrando dos outros soldados chineses que haviam partilhado doces com elas 2 semanas antes. Gleides olhou para cima para ver o motivo de toda a empolgação. Era um soldado que ela via. Ela não conseguia ter certeza. 2 crianças correram e a ajudaram a se erguer. Ela cambaleou ligeiramente e afirmou à vista. E logo, o rosto de um soldado entrou em foco no seu campo de visão. Eu ouvi o canto, disse o soldado. Quem é você e o que vocês estão fazendo aqui? Nós somos refugiados a caminho de Xi'an e precisamos atravessar o rio, disse Gleides, cansada demais para pensar em como o soldado havia aparecido ou o que ele poderia estar fazendo ali. Quantos de vocês há? Ele perguntou. Somos 94, respondeu Gleides, se sentando de novo. Ficar de pé a fazia se sentir tonta. Você está doente? Perguntou o soldado, quando viu que ela não podia ficar de pé. Gleides negou com um sinal da cabeça. Vou ficar bem assim que levar as crianças até Xi'an. Você pode nos ajudar a atravessar o rio? O soldado olhou lentamente para as crianças. Posso, ele disse baixinho. Vou ajudar vocês, mas será perigoso. Os japoneses não estão longe daqui. Se voarem enquanto estivermos no barco, eles atirarão em todos nós. Eles não têm piedade. Ele parou e olhou mais uma vez para as crianças menores brincando nos juncos. Na verdade, o soldado continuou. Eles voaram por toda esta área todos os dias durante semanas, atirando nos juncos. Esta semana, pela primeira vez, eles não vieram aqui. O soldado virou-se abruptamente em direção ao rio e soltou uma série de assobios estridentes. Todo mundo observou animadamente quando um barco de madeira aberto lentamente apareceu à vista. Foram necessárias 3 viagens para transportar Gleides e todas as crianças para o outro lado do rio. Felizmente, nenhum sinal de aeronave japonesa apareceu por sobre eles. Do outro lado, Gleides reuniu as crianças para fazer uma oração de agradecimento. As águas não se abriram como fizeram em Moisés, mas Deus ainda havia provido um caminho para que eles atravessassem o Rio Amarelo em segurança. Gleides e as crianças passaram a noite em uma aldeia próxima. Como de costume, quando os aldeões viram tantas crianças, fizeram o possível para ajudar, compartilhando voluntariamente os preciosos suprimentos de comida e quengues. Por fim, na manhã seguinte, Gleides e as crianças marcharam até a estação de trem. Lá disseram a Gleides que, uma vez que eles eram refugiados, ela e as crianças poderiam embarcar em qualquer trem que fosse para o sul de graça, e o trem os levaria até Xi'an.
Ao longo do caminho, as organizações que cuidavam dos refugiados haviam criado posto de alimentação. Quando Gladys ouviu isso, ela se sentiu aliviada demais para falar. Em vez disso, colocou as mãos sobre o rosto e soluçou copiosamente. Será que aquilo era verdade? O pior, de fato, ficará para trás? Gladys estava na estação olhando para os trilhos, orando para que um trem chegasse. Então, ao longe, viu uma nuvem de vapor. Um trem estava chegando. Gladys tentara explicar às crianças o que era um trem, mas nenhuma delas jamais vira uma máquina em movimento antes, exceto um avião. E aquela fora uma experiência aterrorizante para todas elas. Os trilhos do trem começaram a vibrar quando o trem surgiu no horizonte, sibilando e soltando nuvens de vapor branco e fumaça escura. Quando Gladys se voltou para tranquilizar as crianças, elas haviam desaparecido, todas as 94, em uma fração de segundos. Até as crianças mais velhas entraram em pânico e fugiram em todas as direções. Alguns adultos na plataforma estavam rindo alto, mas isso não era motivo de riso para Gladys, que tinha 94 crianças para encontrar antes de o trem partir de novo. Felizmente, o maquinista não estava com muita pressa e ele esperou com paciência enquanto Gladys corria por todo o caminho de volta até os portões da vila para encontrar algumas das crianças menores que haviam se escondido lá. Gladys conseguiu convencer as crianças de que não estavam entrando nas entranhas de um dragão gigante, e todas elas subiram a bordo. Fiel ao que lhe disseram, o grupo não precisou pagar para andar no trem. Quando o trem saiu da estação, Gladys encostou a cabeça na janela e adormeceu. De repente, ela foi despertada por gritos. Em um instante, ela estava sentada e totalmente desperta na escuridão total. Levou um momento para ela perceber onde eles estavam e sorrir. O trem estava passando por um túnel e a escuridão assustou as crianças. Depois de 3 dias, as crianças se acostumaram com a vida a bordo do trem. Elas nem piscavam, mas quando passavam por algum túnel e adoravam perambular por alguma das cidades maiores para conseguir uma refeição grátis. Gladys não conseguia entender por que ela não se sentia mais descansada com o passar dos dias. Ela estava recebendo comida e descanso de forma ininterrupta, mas aquilo parecia não fazer diferença alguma para ela. No 4º dia, na metade da manhã, o trem assobiou até parar completamente. Todos espiaram pelas janelas. O trem havia parado em uma ravina rochosa. No entanto, não havia estação alguma por perto. Gladys sentia um calafrio percorrer sua espinha. Algo ruim acontecera, ela tinha certeza, e ela estava certa. O trem parara por um motivo muito simples. Não podia mais seguir adiante. O condutor percorreu o trem com a terrível notícia. A ponte ferroviária à frente deles havia sido bombardeada. Se quisessem chegar a Xi'an, teriam de subir a montanha que o trem serpeava e pegar outro trem na linha férrea do outro lado. Gladys caiu sentada completamente entorpecida quando um dos outros passageiros perguntou quanto tempo demoraria para chegar do outro lado da montanha. Ela fechou os olhos quando ouviu a resposta: 4 ou 5 dias de caminhada. Cansada, Gladys fez a chamada, todas as crianças presentes. Então ela olhou para a frente íngreme da montanha. Conseguiram realizar a travessia? A jornada pavorosa nunca terminaria? Gladys se perguntou se talvez ela não tivesse feito a coisa errada ao tentar levar as crianças para a segurança. Na tentativa de salvá-las, ela as condenara à morte lenta, em vez de rápida. Nas mãos dos japoneses, enquanto os pensamentos fluíam por todos os lados, o mesmo aconteceu com suas lágrimas. Ela se sentou em uma pedra próxima e chorou alto. As crianças também começaram a chorar. No início, 1 ou 2 dos mais jovens começaram a chorar, e logo todos estavam chorando. Elas fizeram bastante barulho. Depois de vários minutos chorando, Gladys enxugou os olhos na manga de seu casaco. Já chega, crianças, ela gritou acima do barulho que faziam. Um bom choro nunca matou ninguém, mas agora é hora de partirmos. Vamos cantar.
E foi isso que fizeram. Subiram e desceram montanhas, ao longo das trilhas estreitas, cruzaram florestas e cantaram. Levaram 5 dias para chegar a Tseogwyeon, que ficava do outro lado da montanha. À noite todos dormiam em cavernas e durante o dia subiam ou andavam devagar, esperando que as crianças atrasadas as acompanhassem. A constante garantia que Gleides lhe dava de que logo encontraria comida e chá quente do outro lado da montanha as fazia seguir em frente. Em Tseogwyeon, Gleides recebeu mais notícias ruins. Havia trilhos de trem e havia trens partindo para Xi'an, mas eram trens de carga que transportavam apenas carvão. As linhas férreas estavam fechadas para todos os outros tipos de cargas. As autoridades declararam que a rota era perigosa demais para os passageiros porque os trilhos corriam ao longo das margens do Rio Amarelo, onde japoneses estavam bombardeando sem piedade. Não havia exceções para a regra. Gleides ficou atordoada. Ela não podia continuar e sabia disso. Durante 21 dias, ela e as crianças haviam caminhado, subido e se arrastado pelas montanhas, evitando aviões japoneses e mendigando comida. As crianças estavam com fome, sangrando e desidratadas. Seus sapatos estavam gastos e muitas delas tossiam de forma assustadora. Gleides não podia seguir em frente nem voltar atrás. Ela só podia confiar em Deus. Com essa confiança, instruiu as crianças a colocar os sacos de dormir na plataforma da estação e dormir um pouco. Então ela se encostou na parede da estação e adormeceu também. Gleides acordou com 2 homens a sacudi-la. Por um momento ela pensou que estava de volta à plataforma da estação de trem em Chita, todos aqueles anos antes. O medo tomou conta dela, mas ela estava cansada demais para se importar. Ela só queria ficar sozinha e dormir, e disse em tom irritado: "Deixem-me em paz, quero dormir. Esta é uma plataforma pública, não é?" Poucos minutos depois, no entanto, Gleides estava bem acordada e lutando para ficar em pé. Ela mal podia acreditar nas boas notícias. Evidentemente, um dos carvoeiros do trem havia visto todas as crianças adormecidas e esparramadas pela plataforma e perguntara sobre elas. Então convenceu o maquinista a deixar as crianças pegarem o trem de carvão e viajarem bem em cima do carvão. Logo, as crianças mais novas estavam sendo gentilmente passadas, ainda adormecidas, de pessoa para pessoa e erguidas até o topo dos vagões de carvão. Uma criança mais velha fora designada para cada um dos vagões, e seu trabalho era construir uma pequena parede de carvão ao redor das crianças adormecidas, para elas não caírem do vagão quando fizesse as curvas. Assim que Gleides conferiu que todas as crianças estavam seguramente a bordo, ela também subiu em uma pilha de carvão. Quando as crianças menores acordaram na manhã seguinte, gritaram de alegria. Todas, até mesmo Ayuaide, estavam tão escuras quanto a noite. A poeira do carvão as cobria por completo. Gleides também riu. Era tão bom ver as crianças felizes de novo e ela estava muito bem camufladas. Se os japoneses não bombardeassem o trem, chegariam a Xi'an em 3 dias. Era impossível se sentir confortável sentado ou deitado sobre a pilha de carvão. Mas as crianças não reclamavam muito. Era muito melhor que ser obrigada a caminhar sobre as montanhas. Os 3 dias passaram rápido. Por fim, o trem sibilou até parar. O maquinista voltou e disse a Gleides que estava em Xi'an. Essa era a boa notícia. A má notícia era que ninguém estava autorizado a sair do trem. A cidade havia sido invadida por refugiados e não era mais permitido que qualquer pessoa entrasse lá. Havia guarda nas plataformas da estação de trem para garantir que ninguém descesse de qualquer trem. Gleides não sabia o que fazer. O maquinista dissera a ela que a cidade de Fufeng ficara a 3 dias de viagem de Xi'an, e até onde ele sabia, Fufeng ainda aceitava refugiados. Gleides chorou amargamente ao ouvir a notícia. No fundo, porém, encontrou força para continuar. Os próximos 3 dias no trem foram um borrão confuso para Gleides. Às vezes ela pensava estar de volta à Inglaterra com seus pais, outras vezes ela escondia a cabeça nas mãos quando pensava estar ouvindo os aviões.
japoneses. Em outras oportunidades, ela pensava estar às margens de um rio largo que jamais conseguia atravessar. Por fim, quando chegaram a Fufeng, Gladys não pôde comemorar. Ela mal sabia onde estava ou quem era. Apesar de sua condição, ela conseguiu encontrar um orfanato que aceitou todas as crianças. 2 dias depois de deixar as crianças em segurança no orfanato, Gladys entrou em coma. Ninguém conseguia acordá-la e ela foi transferida para um hospital. E assim terminamos mais um capítulo. E se você está gostando dessa história, não esqueça de curtir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Um abraço e até o próximo capítulo.